Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre os clássicos da sociologia, né? E aí nós temos aí três que são considerados clássicos, né? Nós vamos ter aí Karl Marx, Emile Durkheim, né? Que vai continuar o positivismo de Augusto Comte e Max Weber, né? Então esses são os três pensadores que são denominados clássicos da sociologia. Mas nessa aula hoje nós vamos falar, né, um pouco sobre Augusto Comte, né? Que vai ser o criador do método positivista e que vai dar base para Emile Durkheim dar continuidade aí dentro da sociologia. Ok, pessoal? Então vamos lá. Né? Então ele vai ser o fundador da sociologia, vai criar um método positivista, né, devido aos seus estudos sobre as dinâmicas da sociedade. E aí, dentro desse modelo que ele vai criar, né, dentro desse modelo de sociedade, ele vai dizer que o amor seria o princípio, a ordem como base e o progresso seria o fim. Ok? O que seria o positivismo? Né? Nós já sabemos, nós já vimos, mas nós vamos aqui definir novamente. Né? É uma corrente filosófica que surge na França, né? No começo do século XIX, e aí nós vamos ter dois idealizadores, né? Dois filósofos que vão ser idealizadores, Augusto Comte e John Stuart Mill. Lembrando que Stuart Mill ele vai ser um dos filósofos muito importantes dentro das ciências políticas. Né? E essa escola filosófica ela vai ganhar, né, força na Europa na segunda metade do século XIX e também no começo do século XX. Né? E logo depois vai chegar ao Brasil. Aí quando nós falamos de positivismo, sempre nós temos aí a nossa bandeira, né, que temos aí o símbolo, né, a frase ordem e progresso, né? Tem que haver progresso desde que não altere a ordem. Os princípios do positivismo é que o conhecimento científico é o único conhecimento verdadeiro. Partindo dessa premissa, eles não aceitam nenhum tipo de conhecimento que não seja provado pela ciência, ou seja, crença, superstição ou qualquer outro tipo que não seja comprovado. Ok, gente? Então vamos lá. O positivismo, né, ele vai buscar suas bases ali a partir, né, do Iluminismo e da chamada Revolução Francesa. E a partir desses eventos, Augusto Comte ele começa a analisar a sociedade, né? E ele vai criar um curso que vai ser o chamado curso de filosofia social ou curso de filosofia positiva, ok, gente? Que depois, né, dessa nomenclatura de filosofia social, vai passar a ter um termo híbrido chamado sociologia, ok? E Augusto Comte ele vai criar, né, as três leis, né, dentro, segundo ele, né, o conhecimento está sujeito a passar por evolução e por isso vai passar por três estados diferentes. Né? Quais seriam esses três estados? O primeiro seria o estado teológico, que explicaria tudo, todos os fenômenos a partir da religião, né? A partir, por exemplo, das crenças no sobrenatural. E aí teria o fetichismo, que segundo ele seria o culto dos objetos materiais, aí ele traz a magia, por exemplo. O politeísmo seria a crença e a explicação tudo a partir, né, da presença de vários deuses, até chegar no monoteísmo, que seria a crença em um único Deus, ok, gente? O segundo estado seria, né, o processo de transição do estado teológico até chegar ao estado positivo, né, que seria o estado da ciência. Ele vai trazer, por exemplo, a crença, né? A crença no sobrenatural ela vai ser substituída pelo pensamento filosófico, né? E aí dentro desse pensamento filosófico vai trazer e ocupar e vai trazer algumas perguntas: o que é real, o que é natural, o que é sobrenatural, ok, gente? Então esse seria o segundo estado metafísico e chegaria, né? Após o estado metafísico, chegaria no estado positivo. O estado positivo seria, por exemplo, né, onde a ciência predominaria, ok, gente? Onde teria teorias baseadas dentro da ciência, na observação, né, no teste e assim por diante, ok, pessoal? Bom, aqui nós temos um quadro, né, que mostra, né, os clássicos aí da sociologia. E aí nós vamos ter aí Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Né? E aí nós temos o objeto sociológico de cada um deles. Emile Durkheim ele vai ter o fato social, Max Weber vai ter a ação social e já Karl Marx ele vai ter as classes sociais, ou seja, ele vai analisar as classes sociais dentro da sociedade. Já o método utilizado por cada um deles, Emile Durkheim ele vai ser o método explicativo, né, a explicação. Max Weber vai ser o método compreensivo social e Karl Marx ele vai utilizar a dialética, ok? Mas agora nós vamos falar um pouco sobre Emile Durkheim. Bom,
Aqui nós temos alguns conceitos básicos, né, que nós vamos trabalhar nessa videoaula, né, fato social, coerção social, até nós chegarmos ali no suicídio, ok? Que vai ser, né, uma das fontes de pesquisa de Emily Durkheim, ok, gente? Por quê? Às vezes nós pensamos que o suicídio ele é algo isolado, né? Ele é algo individual. Só que nós vamos observar que o suicídio ele vai ser algo, né? Não é isolado, ele não é individual, mas ele é algo social, né? Segundo ele, o suicídio ele vai estar ligado à questão da sociedade, né? Ok, gente? Então vamos lá. O contexto histórico ele vai viver ali desde a segunda metade do século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial. Né? Ele vai observar, né, a consolidação da sociedade capitalista e também as contradições. O que são as contradições? Né? São as consequências. Aí nós vamos ter, por exemplo, o progresso tecnológico, né, a partir da segunda revolução industrial no século XIX, ele vai ver o aumento da produtividade nas fábricas, mas ele também vai haver, por exemplo, alguns questionamentos, por exemplo, a Comuna de Paris, de 1871, pós-Primavera dos Povos, que vai ser uma série de movimentos revolucionários dentro da Europa, ele vai conhecer o surgimento dos sindicatos, as greves, a partir daí, ok? Bom, primeiro ele vai se preocupar, né, com o estabelecimento dessa nova ordem social, né? Segundo ele, toda reforma social ela deveria ser baseada no conhecimento científico e não apenas numa ação política. Ele vai procurar conhecer a sociedade, né, de forma científica e racional. E segundo ele, a sociedade seria basicamente um grande e imenso corpo biológico. Ele vai comparar, por exemplo, a sociedade a um corpo biológico, vamos dizer, um corpo humano, ok, gente? Então ele vai tentar utilizar métodos das ciências da natureza para tentar entender a sociedade. Bom, a primeira contribuição dele vai ser em estabelecer para a sociologia um objeto e um método. O objeto dele vai ser o chamado fato social. E como nós já falamos, né, o método explicativo vai ser, né, o método vai ser o explicativo, a explicação. E aí ele vai criar as regras do método sociológico, ok? Segundo ele, o fato social seria toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: o indivíduo, quando ele nasce, a sociedade ela já está aí. Ou seja, o indivíduo ele é obrigado a se adaptar à sociedade, ou seja, né, já existe um conjunto de regras, né, que é geral no conjunto de cada sociedade, tendo ao mesmo tempo existência própria, independente das suas manifestações individuais. Ou seja, você querendo ou não, você tem que estudar, ok? Porque existe uma regra que diz que você tem que estudar. Quando você nasceu, já existia esse fato social. Né? Ou seja, o fato social, segundo ele, consistiria em maneiras coletivas de pensar, sentir e agir, exteriores ao indivíduo que dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. Ou seja, aí nós vamos ter quais são, né, as regras que são criadas anterior a nós. Aí nós vamos ter a religião, né, que está ali relacionada principalmente à cultura. A religião também ela vai exercer um fato sobre você, né, ela vai exercer, por exemplo, uma coerção, e você, né, cristão ou não, vamos dizer assim, você vai viver de acordo com os moldes, né, desse fato social que está posto aí, né? E aí nós vamos ter as características de um fato social, nós vamos ter a generalidade, né, por ser coletivo e estar presente em toda a sociedade. Ou seja, né, ela não está apenas no bairro em uma cidade, ele vai estar presente em toda a sociedade brasileira. Exterioridade, por se apresentar fora do indivíduo, ou seja, ele é anterior a você, né? Ou seja, ele sempre esteve aí. Quando você nasce, você é obrigado a fazer parte dele. Coercitividade, né, por exercer uma força sobre o indivíduo, obrigando-o a conformar com a maneira de pensar, sentir e agir. Né? Ou seja, vai existir, né, métodos de coerção que vai obrigar você a fazer parte, né, deste fato social, fazer parte dessas regras. Ok? Características, né, do método. Independente de qualquer filosofia, visa apenas o princípio, né, a casualidade. Ele também, dentro do método dele, ele busca ser sempre objetivo. E ele diz o seguinte: o fato social só pode ser explicado por outro fato social. Por exemplo, nós vamos ter aí uma questão muito polêmica que a gente tem hoje,
Vamos lá, o aborto, a questão do aborto, pode ser um fato, pode ser considerado um fato social que só vai ser explicado, por exemplo, a proibição do aborto no Brasil devido à nossa raiz cristã, né? O nosso Estado, basicamente, ele tem uma raiz cristã, é um fato social, são regras que estão dentro desta religião, e a partir daí o aborto ele se torna algo, né, considerado um pecado, ele é algo que não pode ser aceito dentro dessa sociedade, porque existe uma forma de pensar, né, vamos se dizer, coletiva, daqueles que têm sua raiz no cristianismo, ok? Vamos lá. Qual é a regra fundamental? Né? Os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ok, gente? Bom, a explicação científica, né, segundo ele, exige que o pesquisador ele vai manter certa distância e neutralidade em relação ao fato a ser estudado, ou seja, o pesquisador ele não pode deixar ser levado pelas emoções, né? Ou seja, ele tem que deixar de lado suas concepções políticas, religiosas, né? Ou seja, seus valores e sentimentos pessoais, não podendo acontecer nenhum envolvimento efetivo, né? Ou seja, a interferência do sujeito em seu objeto de pesquisa. Ou seja, ele vai enfatizar que o pesquisador tem que ser neutro, tem que ter objetividade, ok, gente? Deve descrever a realidade social sem deixar que suas ideias e opiniões infiltrem aí nos fatos sociais. E ele vai trazer a ideia de consciência coletiva, são um conjunto, né, de todas as crenças, sentimentos comuns, a média dos membros de uma mesma sociedade. Ou seja, né, nós podemos chamar de consciência coletiva aquilo que nós temos em comum dentro da sociedade brasileira, vamos dizer assim. Ou seja, sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único e, por definição, difusa em toda a extensa sociedade. Por exemplo, nós não podemos andar a nudez. A nudez para nós é algo vergonhoso. Ok, gente? Então, dentro da nossa sociedade brasileira, existe uma consciência coletiva de que a nudez ela é vergonhosa. Mesmo que existam alguns grupos que são nudistas, mas, né, na grande maioria, se você sair pelado pela rua, você vai ser considerado uma pessoa imoral. Além de você ser considerado uma pessoa imoral, vai ter um método coercitivo. Se você sair pelado pela rua, você vai ser preso, né? Então, isso é um método de coerção. Ok, gente? Então, vamos lá. Dentro dessa ideia de consciência coletiva, né, segundo ele, a consciência coletiva ela é objetiva. Essa consciência coletiva não vem só de uma pessoa, ela é exterior, é o que a sociedade pensa. Por exemplo, como falar andar nu pela rua. Né? A sociedade diz que é algo imoral. Pode até ter uma pessoa que ela diz que não, é normal você mostrar sua nudez. Mas nós vamos ter, por exemplo, que essa sociedade, né, esse método, essa consciência coletiva objetiva, que é exterior a você, indivíduo, ela vai agir de forma coercitiva sobre você. Né? Ou seja, de certo modo, essa consciência coletiva ela vai ser a moral que está posta dentro dessa sociedade. Ou seja, a consciência coletiva manifesta-se nos sistemas jurídicos, nos códigos legais, na arte, na religião, nas crenças, no modo de sentir das ações humanas. Por exemplo, dentro da nossa consciência coletiva, a nudez ela é considerada imoral, ela é considerada promiscuidade, ela é considerada ruim. Automaticamente, dentro dessa sociedade, dentro do sistema jurídico, existe uma lei chamada a Lei de Tentado Violento ao Pudor. Qualquer pessoa que sair pela rua mostrando sua nudez, ele pode ser enquadrado dentro dessa área aí jurídica, ok? Ou seja, para Durkheim, a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos e o todo. A sociedade prevalece sobre as partes, sobre os indivíduos, ou seja, mesmo que você não concorde com essa consciência coletiva, mesmo que você não concorde com essa sociedade, você é obrigado a fazer parte, né? Você vai existir dentro da sociedade um método de coerção que você fará parte dela querendo ou não. Por exemplo, estudar. Eu sei que muita gente não gosta de estudar, mas a sociedade diz que você tem que estudar, senão você não vai ser ninguém, ok? E aí ele vai trazer um outro método que vai ser chamado de representações sociais. Né? Segundo ele, a vida social é feita essencialmente de representações que são os estados de consciência coletiva, né? Diferente, por exemplo, dos estados de consciência individual. Ou seja,
elas exprimem o modo pelo qual o grupo se concebe a si mesmo, com suas relações com os objetos que os afetam. Ok, gente? Nós vamos observar que a consciência coletiva, por exemplo, ela vai influenciar na sua representação social. As suas ações ela vai ser de acordo com o que a sociedade lhe proporciona. Ou seja, o indivíduo as ações do indivíduo, ela vai representar, por exemplo, a sociedade, ok? Então vamos lá. Aí nós vamos ter a contribuição, né? A segunda contribuição dele vai ser a preocupação em estabelecer normas que justificam a manutenção da sociedade capitalista. Aí nós vamos ter, por exemplo, a divisão do trabalho, que procura compreender as repercussões da divisão do trabalho e do aumento do individualismo na integração social. Né? Então ele vai tentar entender esta sociedade como um corpo biológico. Por exemplo, o corpo humano, cada membro do corpo tem uma função. Ou seja, dentro dessa forma, ele vai dizer que cada indivíduo tem uma função a cumprir, que é importante para o funcionamento de todo o corpo social. Se uma parte desses indivíduos não cumpre com o seu papel social, automaticamente o corpo ele não vai funcionar de forma adequada, ok? E dentro dessa característica, ele vai trazer a questão da solidariedade, né? A divisão social do trabalho vem a ser a especialização, né, de funções entre os indivíduos em uma sociedade, ou seja, cada indivíduo ele tem uma função, ele se especializa, o médico ele tem uma função, o professor tem uma função, né, e quanto mais, segundo ele, for especializado em sua atividade, mais os membros de uma sociedade passam a depender de outros membros. Por exemplo, eu sou professor, eu dependo do aluno para mim exercer minha profissão, e o aluno ele depende do professor para ampliar seus conhecimentos. O médico sozinho ele não faz uma cirurgia, então com essa especialização da sociedade que vai ser, né, que vai começar principalmente após a Revolução Industrial, então ele vai dizer o seguinte, que essa sociedade ela só vai conseguir se manter se houver solidariedade. Por quê? Cada grupo social tem uma função e cada função ela vai depender de outras funções, ok? Devido a essa especialização. E aí nós vamos ter essa solidariedade social que ele vai criar aí. Né? E aí ele vai trazer, né? Ele vai dividir a sociedade em pré-capitalista, a tradicional, né? Não diversificada, ou seja, as pessoas faziam tudo, por exemplo, né? A pré-industrial, a semelhanças de funções, união, né, simples, pouca divisão do trabalho, e aí causa da coesão social, e nós vamos ter a chamada solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, por exemplo, eu vivo em uma vila, eu conheço todo mundo, então cada um se ajuda dentro dessa vila. Então seria a sociedade pré-capitalista ou tradicional, ok? Já na sociedade capitalista, moderna, diversificada, industrial, onde há uma grande especialização de funções, vai haver uma dependência, né? Muita divisão do trabalho, aí nós vamos ter causa da coesão social, e aí nós vamos ter a chamada solidariedade orgânica, como havia dito, ok. Na solidariedade mecânica, as pessoas se ajudavam devido aos laços de parentesco, de amizade, né? E a produção ela se dava ainda muito tradicional, não havia essa divisão grande que nós temos hoje. Já na solidariedade orgânica, ela surge a partir da sociedade capitalista, no qual a sociedade ela vai se dividir, né? E cada um vai se especializar dentro de uma área do conhecimento, e a partir daí nós vamos perceber que vai haver uma dependência, né, de cada grupo social, né, a partir daí. Dentro da solidariedade mecânica, a divisão do pouco trabalho desenvolvida, não havia um grande número de especialização. Então as pessoas se uniam, né, não porque dependia do trabalho uma das outras, mas elas se uniam devido à mesma religião, às mesmas tradições, né, os mesmos sentimentos ou os mesmos valores. Por exemplo, uma turma, né, vocês acabam se ajudando porque vocês acabam, né, vivendo muito tempo junto ali. Então vocês têm uma consciência coletiva que vai ser muito forte, né? Ok, gente? Então, predominava também o direito repreensivo, penal, pois os crimes, por exemplo, dentro de uma comunidade, feriam o sentimento dessa coletividade. Já na solidariedade orgânica, devido a essa divisão do trabalho, devido a essa função, né, cada um tem sua função, o que vai unir essas pessoas vai ser a interdependência das funções sociais, ou seja, a consciência coletiva ela vai ser fraca, segundo ele, pois cada grupo ele vai se juntar a seu grupo, por exemplo, os médicos, ele vai sempre estar aliado a outros médicos e assim por diante. Então, predomina o direito restritivo, seria o direito civil,
pois a função do direito, mais do que punir o criminoso, é restabelecer a ordem que até então foi violada. Ou seja, né, as causas do aumento da divisão do trabalho na sociedade, né, decorrem de uma combinação de fatores que envolve o volume populacional, que seria, segundo ele, a densidade natural e a moral da população. Então, a causa do aumento da divisão do trabalho seria, né, um aumento muito grande do volume da população, e aí nós vamos ter a vida urbana, né, e aí nós, devido ao êxodo rural, uma maior aproximação dos membros da sociedade no espaço físico, né, nós vamos ter bairros, né, prédios que vai ter várias famílias, coisa que na sociedade tradicional não tinha, as pessoas viviam no campo, viviam em pequenas vilas, ok? E uma maior comunicação de interdependência do indivíduo no espaço, né, social, ok, gente? Bom, vamos lá. Durkheim admite que a solidariedade orgânica é superior à mecânica, pois ao se especializarem as funções, a individualidade, de certo modo, é ressaltada, permitindo maior liberdade de ação. E, segundo ele, esse aumento na diferenciação social e das especializações seria um fruto, né, de um processo de evolução das sociedades mais simples e tradicionais para a chamada sociedade moderna. E aqui nós temos um exemplo claro da solidariedade mecânica. Por exemplo, em uma comunidade indígena, né, ocorre que os indivíduos diferenciam muito pouco entre si, né, eles cultivam o mesmo valor, o mesmo sentimento, e ali, né, o que vai moldar suas ações vai ser essa solidariedade, né, mecânica, né, pelos laços de amizade. Já na solidariedade orgânica, como vocês observam aqui, nós temos, né, as diferentes profissões, né, e isso vai definir, por exemplo, a divisão do trabalho, ou seja, cada um faz sua função social e automaticamente cada um depende, né, um do outro, ok, gente? Bom, nessa primeira videoaula nós vamos parar aqui e na segunda videoaula agora nós vamos dar continuidade, né, a esse primeiro momento, ok, gente? Então vamos lá.